O modernismo representa rupturas com padrões de inovações. A escola literária modernista surge a partir do início do século XX, após o período pré-modernista. É um período destacado como conturbado. Em Portugal, o modernismo no Brasil surgiu no ano de 1915, com a publicação da revista Orfeu. Nesse momento surgiu a teoria da relatividade de Albert Einstein e a da psicanálise de Freud, entre outras transformações tecnológicas, como avião, cinema, eletricidade, entre outros. Tudo que aconteceu influenciou nos pensamentos da época, consequentemente, o novo estilo do movimento literário. Em 1910 foi proclamada a República de Portugal, e daí surgem dois partidos. Os situacionistas, numa proposta saudosista, pretendiam resgatar os anos de glória vividos por Portugal. Os inconformados, por sua vez, desejavam a ruptura do padrão estilo e queriam a inovação. Assim como o lançamento da revista Águia, o situacionista tenta reviver o passado e o orgulho português, oriundo de suas conquistas. Os inconformados rejeitam essa ideia, querendo trazer à tona o espírito crítico. Distanciamento do sentimento. Espírito dinâmico. Espírito crítico. Linguagem do cotidiano. Oposição das normas anárquicas. Originalidade e excentricidade. Ruptura com o passado. Inovação. A geração modernista teve 3 grupos. A primeira geração, ou geração de Orfeu, surge entre 1915 até 1917, graças à publicação da revista Orfeu. A segunda geração, a geração de presença, inicia-se em Portugal em 1927, no lançamento da revista Presença. A revista foi fundada por Branquinho da Fonseca, João Gaspar Simões e José Régio. E o objetivo desse grupo era dar continuidade à revista Orfeu. Neorrealismo. A terceira geração se inicia em 1940. E essa geração caracteriza a oposição ao ditador Antônio de Oliveira Salazar. A primeira fase foi o orfismo. Teve esse nome graças à revista Orfeu, que foi de 1915 a 1927. A primeira publicação a divulgar tem ideias modernistas e tendências culturais que circulavam na Europa naquela época. Foi fundada em 1915 por um grupo de escritores e artistas plásticos, entre eles Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e o brasileiro Ronald de Carvalho. Os orfistas tinham como objetivo chocar a burguesia ao apresentar uma poesia livre e métrica e inserir a literatura portuguesa no contexto cultural europeu daquela época, que estava sob forte influência do futurismo. E essa revista durou 1 ano e depois foi influenciando novos artistas, assim com o surgimento de novas publicações. Presencialismo ou presencismo. O segundo momento modernista recebe seu nome por causa da revista literária Presença, cujo primeiro nome foi publicado no ano de 1927, fortemente influenciada pela revista Orfeu. A publicação foi a principal responsável por divulgar e dar continuidade às ideias modernistas, embora seus representantes tenham defendido uma literatura mais intimista, voltada para a introspecção e para o experimentalismo. O grupo encerrou suas atividades em 1940, quando o mundo ainda vivia sobre as tensões provocadas pela Segunda Guerra Mundial. Seus principais representantes foram José Régio, Adolfo Rocha, João Gaspar Simões, Miguel Torga, Irene Lisboa, entre outros. O neorrealismo, que foi a terceira fase, foi de 1940 a 1974. Surgiu em um conturbado contexto histórico-social. A Europa sofria com as consequências de uma forte crise econômica, com a tirania de regimes totalitários e também com sua constante tensão provocada pela Segunda Guerra Mundial. Seus principais representantes foram Alves Redol, Manuel da Fonseca, Afonso Ribeiro, Joaquim Namorado, Mário Dionísio, Virgílio Ferreira, Fernando Namora, Mário Braga, Soeiro Pereiro Gomes ou Carlos de Oliveira, entre outros. O neorrealismo teceu duras críticas ao individualismo e ao esteticismo, temas caros ao presencialismo e divulgou na literatura o pensamento marxista e a forte rejeição ao socialismo utópico. As revistas Seara Nova, Sol Nascente e O Diabo foram responsáveis por divulgar a estética neorrealista em Portugal. O surrealismo aconteceu no ano de 1947 a 1974. Por muitos estudiosos, foi considerada a última fase do modernismo português. Suas principais características foi a escrita automática, com destaque para a livre associação de ideias e de palavras, e a modificação das estruturas da realidade, elemento baseado nos conteúdos oníricos, reafirmando seu caráter figurativo e irracional.
Seus principais representantes foram Antônio Pedro, José Augusto França, Alexandre Oneio, Mário Cesarini de Vasconcelos e outros como Natália Correia, Henrique Rasques Pereira, Arthur do Cruzeiro Seixas, Antônio José Forte, Fernando Alves dos Santos e Isabelle Meireles. Fernando Antônio Nogueira Pessoa nasceu dia 3 de junho de 1888, em Lisboa, Portugal. Seu pai, Joaquim Seabra Pessoa, natural de Portugal, e Maria Magdalena Pinheiro Nogueira Pessoa, sua mãe, natural de Açores. Fernando Pessoa ficou órfão quando tinha 5 anos de idade, e seu padrasto militar João Miguel Rosa, que foi nomeado cônsul de Portugal em Durban, na África do Sul. Acompanhado da sua família, Fernando seguiu para a África do Sul, onde recebeu educação inglesa. Em 1902, a família voltou para Lisboa. Em 1903, Fernando Pessoa retornou sozinho para a África do Sul e frequentou a Universidade de Cape Town, no Cabo da Esperança. Regressou a Lisboa em 1905 e matriculou-se na Faculdade de Letras, onde ingressou no curso de Filosofia. Em 1907, abandonou a faculdade e entre 1902 e 1908, Fernando Pessoa escreveu suas poesias e prosas somente em inglês. Só aos 20 anos passou a compor em português. Em 1912, estreou como crítico literário na revista Arte. A partir de 1915, liderou um grupo de jovens: Marissa Carneiro, Raul Leal, Luiz de Montavor, Almada Negreiros e o brasileiro Ronald Carvalho, aqueles que resolveram fundar a revista Orfeu, uma publicação que foi porta-voz das ideias de renovação futurista desejadas pelo grupo, defendendo a liberdade de expressão numa época em que Portugal atravessava em uma profunda instabilidade política e social da Primeira República. A revista Orfeu teve vida curta, mas enquanto durou, que durou só um ano, Fernando Pessoa publicou poemas que escandalizaram a sociedade conservadora da época. Os poemas Ode Triunfal e Opiário, escritos por seu heterônimo Álvares de Campos, provocaram reações violentas, levando os orfistas a serem apontados nas ruas como loucos e insanos. Vou falar de um dos heterônimos que Fernando Pessoa criou, começando com Alberto Caeiro. Alberto Caeiro nasceu em Lisboa, de 16 de abril de 1889, era órfão de pai e mãe, teve instrução primária e viveu quase toda a sua vida no campo, sob a proteção de uma tia. Poeta de contato com a natureza, extraindo dela os valores ingênuos com os quais alimenta a alma. Para Caeiro, tudo é como é, tudo é assim como é assim. O poeta reduz tudo à objetividade sem a mediação do pensamento. O poema O Guardador de Rebanhos mostra a forma simples e natural de sentir e dizer desse poeta. Alberto Caeiro morreu tuberculoso em 1915. Bernardo Soares, outro heterônimo que Fernando Pessoa criou, é um dos heterônimos que o próprio Fernando Pessoa definiu como sendo um semi-heterônimo. É o autor do livro Desassossegado, que foi publicado em 1913. Vou falar de Fernando Pessoa como ele mesmo. Mestre da poesia, Fernando Pessoa mostrou muito pouco de seu talento em vida. Foi na época em que colaborava com a revista Presença, em 1927, que sustentava a liberdade de expressão e apregoava a emoção estética como real objetivo do movimento modernista. Além das representações poéticas dos heterônimos, há os poemas de Fernando Pessoa ele mesmo, como O Nada Que É Tudo, ou ainda os versos de autopsicografia, que enunciam o mistério da criação poética que ele mesmo sentiu. Em 1934, Fernando Pessoa candidatou-se ao Prêmio de Poesia do Secretariado Nacional de Informações de Lisboa, com a obra Mensagem, seu único livro publicado em vida, obtendo o segundo lugar. Em Mensagem, de 1934, o poeta fez uma réplica de Os Lusíadas, a partir de uma perspectiva nacionalista mística. Atuando como verdadeiro sebastianista, pregava a volta do rei Dom Sebastião, que foi morto na África em 1578, para restaurar Portugal e o Quinto Império. Fernando Pessoa faleceu em Lisboa, no dia 31 de novembro de 1935, vítima de uma cirrose hepática. Ricardo Reis nasceu no dia 19 de novembro de 1887 no Porto. Ele é formado em medicina. Ele veio morar no Brasil porque não concordava com a proclamação da República Portuguesa. É uma face de Fernando Pessoa, ligada ao clássico, à cultura grego-latina. Ricardo valorizava a vida campestre e a simplicidade das coisas. Mas, ao contrário de Caeiro, ele não se fazia feliz e integrado à natureza, sentindo-se fruto de uma sociedade decadente, que caminha para a destruição. Para Reis, o destino de todos já havia sido traçado e só restava aproveitar a vida ao máximo. Álvaro de Campos nasceu no dia 15 de outubro de 1890, em Távira. Álvaro é engenheiro formado em Glasgow.
mas não exerceu a profissão por não gostar e de sentir-se preso em um escritório. É um homem voltado para o presente e sua poesia buscava transmitir o espírito do mundo moderno. Teve 3 fases: decadentista, futurista e pessoal. Na fase decadentista, há uma ligação com o simbolismo, um descontentamento, o tédio em relação ao mundo presente. Na fase futurista, vemos a ligação com o moderno e o tempo presente, que passava por modernação. Na fase pessoal, vemos questionamentos sobre si próprio, descontentamentos e certos abatimentos. Autopsicografia foi publicado no dia 30 de novembro de 1932 na revista Presença. No Brasil, houve a Revolução Constitucionalista em 1932, também conhecida como Revolução 1932 ou Guerra Paulista. Foi um movimento armado ocorrido no estado de São Paulo entre julho e outubro de 1932, que tinha por objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. 1932 é a publicação de Admirável Novo Mundo de Heracles. Primeira exposição de Alexandre Calder em Paris. Seus trabalhos são denominados Mobilias por Duchamp. A Condição Humana de Magritte, pintura surrealista que utiliza efeitos de ilusão óptica. Poema em linha reta. É um poema de uma composição de Fernando Pessoa, que assinou com seu heterônimo Álvares de Campos, que escreveu entre os anos de 1914 e 1935, não existindo certeza da sua data. Fernando Pessoa dá vidas aos seus heterônimos. Estreia de Carlitos, o personagem mais famoso de Charlie Chaplin. Mário de Sá Carneiro, que publica as Confissões de Lúcio e de Dispersão. Freud publica o artigo sobre a introdução do conceito de narcisismo. E por fim, a Primeira Guerra Mundial. Colocava grandes potências em conflitos e transformava a cultura e a história dos países envolvidos. Mesmo com o difícil cenário, esse foi o ano brilhante para Charlie Chaplin. Fernando Pessoa, que trazia à vida seus heterônimos. No Brasil, dia 2 de março, Venceslau Braz assume a presidência do Brasil. Agora eu vou falar algumas obras publicadas em vida. 35 sonetos, Antínomos, Inscriptions, Mensagem, de 1934, e algumas obras póstumas. Poesias de Fernando Pessoa, publicada em 1942, Poesia de Álvares de Campos, publicada em 1944, A Nova Poesia Portuguesa, publicada em 1944, Poesia de Alberto Caeiro, publicada em 1946, Odes de Ricardo Reis, publicada em 1946, Poemas Dramáticos, publicado em 1952, Poemas Inéditos 1 e 2, publicado em 1955 e 1956, Novas Poesias Inéditas, publicado em 1973, Poemas Ingleses, publicados por Fernando Pessoa em 1974, Cartas de Amor de Fernando Pessoa, publicado em 1978, Sobre Portugal, publicado em 1979, Texto de Crítica e de Intervenção, publicado em 1980, Carta de Fernando Pessoa a João Gaspar Simões, publicado em 1982, Cartas de Fernando Pessoa e Armando Cortes Rodrigues, publicado em 1985, Obra Poética de Fernando Pessoa, publicada em 1986, O Guardador de Rebanhos de Alberto Caeiro, de 1986, e O Primeiro Fausto, publicado em 1986.